Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 12 de novembro, hoje a igreja celebra a memória de São Josafá. E o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 17, versículos do 7 ao 10, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus: Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: Vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: Prepara-me o jantar, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo? Depois disso, poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que ele havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus fala sobre o servo, Jesus fala sobre o escravo. Essa tradução da liturgia, da igreja, fala sobre o empregado, Jesus diz: se algum de vós tem um empregado, mas a tradução fidedigna é servo, no sentido de escravo. Veja, escravo naquela época, naquele contexto, era aquele que não tinha direito algum. Aquele que trabalhava, que servia e não recebia salário, não recebia aplausos, elogio, não se ouvia muito obrigado porque você fez isso. Ele fez o que tinha que fazer na qualidade de escravo. Então veja, o escravo, ele fazia simplesmente a vontade do seu Senhor. Agora, é claro que quando nós pensamos no escravo, pela imagem que nós temos, então escravo é aquele que sofre muito, que muitas vezes apanha, né? Quando é julgado um escravo mau, então é chicoteado, sofre, não é valorizado, não é respeitada a sua dignidade. São as imagens que nós temos de escravo. E claro que temos que ter cuidado para nós não transferirmos essa imagem para a nossa relação com Deus. Por quê? Porque qual é o grande ensinamento deste evangelho de hoje? Veja, voltemos ao texto, Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: Vem depressa para a mesa? Olha só. Prepara-me o jantar, singe-te, serve-me enquanto eu como e bebo. Depois disso tu poderás comer e beber. Olha só. Olha a pergunta que Jesus faz, para que nós entendamos o sentido do texto de hoje. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Veja, meu povo, o que Jesus está querendo ensinar? Nós, enquanto servos e servas de Deus, que fazemos o que Ele manda, que fazemos a Sua vontade, nós não devemos buscar reconhecimento, elogios, agradecimentos, aplausos, honrarias, mordomias, glórias, nada disso. O escravo não tem nada disso. Entende o sentido do texto? Se somos servos de Deus, não devemos buscar glória, fama, aplausos, elogios, agradecimentos, recompensas, nada. Somos servos de Deus. Fizemos o que tinha que ser feito. É claro que corremos o risco de interpretar mal esse texto, né? Porque pela imagem que nós temos, como dizia anteriormente, do escravo, pela imagem que nós temos do escravo. Mas veja,
Porque se nós não entendermos bem, nós vamos pensar assim, então deve ser muito ruim servir a Deus. Deve ser muito ruim ser escravo de Deus, trabalhar para Deus, servir a Deus. Deve ser muito ruim. Não, meu. É aí que a nossa experiência de servos e servas de Deus mostra o contrário. Veja, quanto mais, eu digo para você, quanto mais você se torna escravo de Deus, mais livre você é. Parece uma contradição, né? Mas quanto mais escravo de Deus você é, mais livre você é, mais você experimentará a liberdade dos filhos e filhas de Deus. Quanto mais você serve a Deus, mais faz a sua vontade, mais livre. Meu povo, nós temos que entender que fazer a vontade de Deus, que é nosso Senhor, nosso dono, nosso Deus. Quanto mais nós fazemos a sua vontade, quanto mais eu me torno escravo de Deus, quanto mais eu amo a Deus, quanto mais eu sirvo a Deus, mais livre serei. Mais livre serei. Melhor como pessoa eu serei. Mais experimentarei alegria na minha alma e muito mais serei feliz. Então, quanto mais eu me torno escravo de Deus, mais feliz eu sou. Quando as pessoas chegam, né, e dizem, você não acha ruim não, 24 horas servindo a Deus, parece tanta coisa boa no mundo acontecendo hoje, né? Às vezes um jovem quando deseja entrar no seminário, por exemplo, né? Você deveria aproveitar mais a vida, porque no seminário é aquela prisão. A imagem que muitas pessoas têm de servir a Deus é a imagem da prisão. E somente aquele que serve, que se coloca como escravo, é que sabe que quanto mais se torna escravo de Deus, mais livre é, mais feliz é e mais experimenta a alegria do céu. Façamos essa experiência junto de Deus. Decida servir ao Senhor, não buscando elogios, recompensas, famas, glórias, nada disso. Mas quanto mais você ama a Deus desinteressadamente, mais graças você recebe, mais bênçãos você recebe e mais livre você se torna. O Espírito Santo nos dê cada vez mais a sabedoria para compreendermos que fazer a vontade de Deus está a nossa realização humana. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.